Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo para mais uma live com especialistas. É a nossa nona edição. Eu não sou de fazer matemática, mas eu tenho contado aí. Estamos indo para a nona edição em menos de 3 semanas. O que isso quer dizer? Que está bombando, né? O pessoal está adorando a live com os especialistas. E nada melhor do que aprender e desenvolver conhecimentos novos com autoridades no tema, com especialistas. Eu não tenho dúvida que você está cansado já de ficar vendo vídeos e vídeos no YouTube de pessoas que não são especialistas no que fazem. Gostam de falar, mas não passam confiança, autoridade naquilo que fazem e que, por final, acaba gerando ansiedade na gente e dúvidas. Então, eu faço questão de chamar especialistas de diversas áreas. Hoje, estou com um especialista aí extraordinário, um amigo meu, um ser humano maravilhoso, Rodrigo Abreu, que é CEO da Alpha Graphics Brasil e uma pessoa que tem aí mais de 25 anos, é isso, né, Rodrigo? Na área de franquias. Ele tem uma experiência muito grande com franquias no Brasil, franchiser no inglês. Então ele conhece não só a área de gráfica, mas ele conhece diversas áreas na área de franquia, porque a franquia tem uma inteligência peculiar, né? Existe uma característica peculiar que acaba por montar essa mente de franqueados. E o Rodrigo é uma autoridade nessa área. Eu já pude aí ter bons papos com o Rodrigo e cada vez que eu converso com ele eu aprendo muito nessa área. Então, Rodrigo, quero te agradecer por ter aceitado esse convite. Eu sei que você tem um dia a dia aí super acelerado, muita coisa acontecendo. Você, além de ser CEO da Alpha Graphics, você é um empreendedor de diversas áreas, né? Uma pessoa que adora empreender e investir em empreendimentos. Você é mais que um empreendedor, para mim você é um investidor de empreendimentos. E muito obrigado pelo seu tempo, por estar comigo agora, aqui no presente momento, e poder estar compartilhando o teu conhecimento, a tua autoridade para transformar as pessoas que vão estar assistindo. Muito obrigado mesmo. Eu quero agora que você, eu queria te convidar a se apresentar, falar quem que é esse Rodrigo profissional, quem que é esse Rodrigo ser humano. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Lucas. Eu que agradeço. Você sabe que antes de pensar no recado que eu posso transmitir, mas receber essa sua energia já prévia de início, uma coisa que contagia, e eu tenho certeza que é por isso que você está tendo o seu sucesso e pode contar comigo sempre. Eu sou, acima de qualquer coisa, o pai do Fernando e do Gabriel, marido da Thaisa, mas eu digo o seguinte: eu tenho muitas inspirações na vida, mas o meu maior objetivo é ser um bom pai, acima de qualquer coisa. E, paralelamente, às vezes eu até costumo brincar que o shape, às vezes, não deda isso, mas a minha paixão principal é a maratona. Eu tenho como hobby principal e acabo... É onde eu... Lucas, você está aí? Tá. Tô indo. É que assim, quando o pessoal que está acostumado, quando a gente, nas lives, quando você fala, é a sua imagem que fica aparente, o pessoal está te vendo 100%. Então, eu estou aqui nos bastidores, pessoal, como vocês sabem, até bom que você falou isso agora, Rodrigo, vou até dar uma deixa aqui. Pessoal, como eu sempre falo nas lives, façam o que eu estou fazendo agora. Eu estou anotando tudo que o Rodrigo fala, eu estou anotando, porque para mim é um aprendizado. E assim, gente, a nossa memória é seletiva. A nossa memória esquece. Se a gente não anotar, a gente esquece. O pior do que isso, a nossa memória, ela distorce a realidade das coisas quando a gente não anota. Então, anote, porque é um aprendizado enorme que você está tendo agora. Obrigado, Rodrigo. Obrigado. Bom, então, como eu falei, acima de qualquer coisa, ser um bom pai, ser um bom filho, orgulhar meus pais também. E como eu estava colocando, o meu hobby principal, maratona. 2020, infelizmente, não pude exercitar essa paixão, mas é algo que eu quero literalmente rodar o mundo fazendo, é um dos meus sonhos de vida. E como outros hobbies principais, estar sempre com os amigos, com a família, com os amigos, para mim é indispensável. E eu sinto falta também nessa época agora, tomar uma cervejinha com a turma, ir ao estádio de futebol, acompanhar o meu tricolor, meu São Paulo, tá, Lucas? Que tenho muito orgulho.
E aí eu costumo dizer que nas horas vagas nas horas vagas eu cuido da Alpha Graphics, nas horas vagas eu empreendo em outros negócios, outros ramos de atividade, e também nessa área de negócios, talvez uma das minhas maiores investidas foi ajudar, principalmente jovens empreendedores em startups que venham com ideias que literalmente algumas podem transformar uma sociedade, podem transformar uma indústria. Então eu me divirto fazendo tudo que eu me divirto fazendo tudo que eu faço, porque eu parto do princípio sempre que eu só me relaciono, eu só me envolvo, eu só dedico algum tempo, mesmo pode ser um assunto pessoal ou profissional, literalmente com pessoas que eu eventualmente que eu confie e que eu goste. Tipo, hoje eu aprendi principalmente talvez a abrir mão de gastar tempo com pessoas que não me agregam. Então é isso que eu acabo dedicando meu tempo, principalmente à família primeiro, sempre a Deus, aos amigos e aí à sociedade de alguma forma. É dessa forma que eu conduzo. Tem uma parte que eu não posso deixar de falar, Lucas, antes de devolver a palavra, que foi um grande aprendizado nos últimos anos, foram conselhos ou envolvimentos em ações sociais. Eu acho que a gente tem que, de alguma forma, sempre investir, devolver em qualquer nível da vida que você esteja, qualquer tamanho que você esteja, de formas diferentes, mas está na hora da gente começar a devolver à sociedade tudo que a gente aprendeu. É isso. Maravilha, maravilha. Muito bom te ouvir, Rodrigo. Para mim é uma inspiração mesmo. Inclusive, eu anotei. Às vezes o pessoal me pergunta, Lucas, você anota até na hora que a pessoa se descreve? Anoto? Claro que eu anoto. Eu vou mostrar aqui para vocês o que eu anotei. Eu sempre gosto de fazer... Eu tenho uma característica, Rodrigo, que eu acho que você já deve conhecer, que o pessoal tem percebido cada vez mais. Eu tenho um dos meus pontos fortes, um dos meus talentos dominantes é análise estratégica. Eu gosto de fazer análise de tudo que eu escuto. Eu faço releituras, tá? E aí, algo que me marcou na sua fala, que você falou que mais do que um pai, antes de um bom líder, você quer ser um bom pai, tá? E para mim, essa analogia, essa relação, essa equação para mim é maravilhosa, porque pai é igual a líder e não líder igual a pai, né? Então, isso que eu vejo muito que falta muito. Tem muitos líderes que não são líderes positivos, não são líderes saudáveis, porque eles não acabam agindo como um pai mesmo. Aquele pai que cuida, aquele pai que passa confiança, aquele pai que passa um amor genuíno, intencional, um amor incondicional. A gente sabe que tem muitos pais que falham, que pai que não falha, todos os pais falham de alguma forma, mas tem um amor maior envolvido. E para mim a liderança é o que eu passo sempre. Para mim a liderança tem que ter esse amor que um pai tem pelo filho. Se um líder não tiver esse amor que tem pelo filho e não passar esse amor para sua equipe, vai ser uma liderança de fachada, uma liderança que não vai durar por muito tempo. Então, eu adorei muito isso. E essa relação que me fez pensar outra coisa também, que essa relação entre pai e líder, para mim tem a ver com a relação entre felicidade, sucesso igual a felicidade, ou felicidade igual a sucesso. De que o sucesso vem por meio da felicidade. Quando você está feliz, quando você faz aquilo que você gosta. E o pai é isso, o pai ele é feliz por ter um filho, o pai é feliz por passar tempo com o filho. Então, o sucesso da relação vai vir por causa dessa felicidade. E eu vejo que o sucesso da sua liderança, Rodrigo, desculpem dizer, vem por meio da sua felicidade com a sua família. Se você não tivesse feliz com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos, consequentemente você não ia ter esse sucesso que você já vem sustentando há mais de 20 anos. Né? Esse sucesso sustentável. Que eu falo que tem uma diferença entre sucesso montanha-russa, que vai e cai, e sucesso sustentável. Né? Então, maravilhoso. Maratona. Gente, isso é outra coisa que olha as análises que eu faço. Tu vai ver assim, meu Deus, Lucas, tu vai longe demais. É o Lucas no mundo da lua. Outra análise que eu faço, gente, que tem tudo a ver, como digo, gente, a live é espontaneidade. A gente fala o que vem do coração e que vai agregar para você, consequentemente. Tudo que eu falo aqui de alguma forma vai agregar. O Rodrigo, ele é um maratonista. Como vocês sabem, o que é um maratonista? Maratonista é aquela pessoa que corre grandes percursos. E para isso tem que ter uma resistência. Tem que estar com o corpo, né? Tem que aguentar correr grandes percursos.
E diferente do que a gente está acostumado hoje. Hoje a gente está cada vez mais vendo líderes ágeis, corredores de pouca distância em pouco tempo. E são líderes que não duram muito. Se você pegar um líder jovem hoje, muitas vezes, numa startup, eu já vi vários líderes de startups extremamente corredores de pequenos percursos, mas eles morrem rápido. Eles não conseguem sobreviver por muito tempo. E para mim, uma dos segredos de sucesso do Rodrigo é que ele faz as coisas com agilidade, ele está sempre se adaptando a esse universo ágil, mas com o espírito de maratonista, de não desistir, de não se antecipar, de não tomar decisões precipitadas, de procurar fazer análises de longo prazo. Eu falo que, gente, o longo prazo é fundamental para você ter um sucesso sustentável. Se você não vê as coisas de longo prazo, isso não sou eu que falo. Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, os grandes Bill Gates, eles falam, o segredo do sucesso é você conseguir ter uma visão de longo prazo, para poder prever o que possa acontecer de alguma forma e conseguir antecipar a curto prazo. Então, Rodrigo, fui longe demais, mas o que você falou me trouxe essas inspirações. E vamos direto ao tema agora. O tema que eu tenho aqui, a provocação que eu quero fazer é o seguinte. Você sabe que a gente passou por um momento bem delicado no Brasil, continuamos passando ainda, apesar de ter tido um respiro, né? Mas o Covid, você sabe muito bem, para mim foi bem complicado. O Covid ele acabou afetando a mecânica da economia no Brasil, né? Eu me lembro, a gente estava conversando, inclusive nesse momento, quando você falou assim, Lucas, o shopping center fechou. E quando o shopping center fecha, nossas franquias, boa parte das nossas grandes franquias fecharam. E aí eu comecei a imaginar, nossa, cara, não deve ser fácil ter que liderar um grupo de franquias, porque o nosso foco aqui, gente, vai ser as franquias, tá? Equipes de franquias. Então, não é fácil você liderar uma equipe de franquias sabendo que tem franquias que estão conseguindo sobreviver e tem franquias que estão vulneráveis porque o shopping está fechado. E o Rodrigo sabe disso. O shopping fechou, não tem como fazer trabalho. As máquinas estão desligadas, as pessoas não têm como trabalhar, não é uma escolha, é uma imposição, né? Foi o que aconteceu. E o Rodrigo ele conseguiu gerir isso muito bem com as equipes dele. Conseguiu ter uma gestão aí de inteligência emocional, conseguiu fazer algo aí maravilhoso para engajar essas equipes que estavam, algumas delas, querendo desistir, né, Rodrigo? Pessoas que estavam assim bem desesperadas, bem assustadas. Então, Rodrigo, baseado nessa conjuntura, nesse cenário que a gente passou e que de alguma forma a gente pode repetir agora pela segunda vez, pela segunda onda, que estratégias chaves você traz para os franqueados, independente da área, se é gráfica ou não, para eles poderem já ir se preparando para lidar com a segunda onda que está por vir? Tomara que não venha, mas tem previsões aí que ela vai vir, segunda onda de Covid no Brasil. Eu aqui estou na Alemanha, a segunda onda já está passando em cima da gente. Então, tem como você passar aí estratégias chaves para os franqueados de como engajar suas equipes e conseguir alcançar uma alta performance em plena pandemia? Lucas, não tem uma fórmula mágica para isso. Okay. Eu vou fazer uma analogia com a nossa introdução, que talvez a gente está exatamente nesse momento correndo uma maratona, tá? E provavelmente uma maratona de trail, que tem obstáculos absolutamente inesperados no meio de uma selva e assim por diante. E talvez nós estamos se nós temos uma maratona de 42 quilômetros pela frente, talvez a gente esteja nesse momento no quilômetro 25 ainda, no quilômetro 30. E para contribuir com o que você falou, uma maratona, a partir do quilômetro 20, 25, ela é muito mais mental do que física. Então, aí você pode estar muito bem preparado fisicamente, mas se você não estiver mentalmente, você não consegue chegar na maratona. Se você estiver muito bem, mas se você não estiver tão bem preparado fisicamente, mas se estiver mentalmente, você chega. Pode chegar aos trancos e barrancos, mas você chega. Então, eu creio que assim, esse momento, porque quando acabar a pandemia, nós vamos ser, a hora que a gente for vacinado e voltar às indústrias, a gente não pode ter a ilusão de que o desafio acabou. A gente tem como empresário, ou mesmo como... Agora, qualquer pessoa física, não interessa qual, muitos de nós estamos levando
estamos levando, e é um problema de economia global, não é um problema no Brasil, nós estamos levando, nós vamos arrastar um passado muito grande. Então, um passado de endividamento, de traumas causados por decisões muito difíceis que estão tendo que ser tomadas, que o empreendedor toma no dia a dia, que a gente como pessoa física toma no dia a dia. Então, talvez, se eu disser para você que a primeira coisa é o máximo que você puder fazer de estudo e de autocrítica, autoconhecimento e qualquer coisa que possa fazer você estar preparado mentalmente para aproveitar as oportunidades ou para tomar as decisões difíceis que muitas vezes têm que ser tomadas. Uma demissão, fechamento de uma empresa, tudo isso precisa estar muito bem preparado. E em paralelo, eu vou fazer eu faço uma autocrítica sobre a pré-Covid e o que pode vir agora como aprendizado. Eu entendo, Lucas, que a gente, de uma certa forma, aqui no Brasil, nós estávamos assistindo o que estava acontecendo e estávamos possivelmente subestimando o poder desse vírus, dessa doença. E agora, talvez um dos livros que mais me inspirou nessa oportunidade, quando a gente subestima algo que a gente sabe, muitas vezes sabe que algo de ruim vai acontecer, mas a gente subestima, talvez a leitura que eu talvez tenha mais falado sobre isso em outras apresentações, é o Antifrágil, do Nassim Taleb. Para mim, é a maior referência de como a gente, muitas vezes, não leva, talvez, tudo com a profundidade, com a seriedade que a gente deveria. E aí eu faço conexão com o Antifrágil, porque ele é, talvez, uma das melhores aulas para nós, para o que vem pela frente. Porque a gente tem que, um pouco do que a gente estava conversando até um pouco antes, é a hora de a gente pintar todos os cenários que podem acontecer, os bons e os ruins, listar o que pode acontecer e já listar todas as possíveis ações que você vai fazer baseado em cada um dos cenários. Porque, então, se eu sou um colaborador, eu tenho que pintar o cenário. Se eu for demitido, o que eu vou fazer? Se eu for empresário, eu tenho que pintar o cenário. Se eu tiver que fechar minha empresa, o que eu vou fazer? A gente, muitas vezes, no nosso estilo, é bom nós sermos otimistas, é bom a gente ser positivista, como nós dois somos, mas é extremamente importante, nesse momento, ser realista. E quando você na minha visão, você é realista, você consegue, de forma racional, traçar os caminhos que você vai fazer, sendo os caminhos de oportunidade ou os caminhos de recuo. Então, porque daí, quando acontecer aquilo, de novo, eu tenho muitos amigos, eu tenho alguns negócios que prosperaram durante a pandemia e vão prosperar mais depois. Isso já tem que estar mapeado. O que pode dar certo e o que pode dar certo, o que fazer quando der certo. Então, e ao mesmo tempo, se der errado, o que eu vou fazer? Porque daí, ao acontecer, você está com tudo feito de forma racional e passa a não tomar decisões emocionais. Então, eu termino essa parte te devolvendo a bola. O caminho para qualquer pessoa nesse momento, fazendo analogia de novo à mente, a maratona está ligada à mente. E eu quero fazer também, Lucas, uma justíssima referência. Quando eu dou o exemplo no início sobre a única coisa na vida que me interessa é ser um bom pai, e os exemplos que eu dou naquela parte faz parte de uma apresentação que eu tive a oportunidade em 2011 de assistir lá num TED ali na Califórnia, é uma palestra, é um TED de 4, 5 minutos de um senhor chamado Rick Elias, que ele faz um TED dizendo as 3 coisas que aprendi quando o meu avião caiu. E ele estava naquele avião que pousou no Rio Hudson, e ele narra como a mente dele passou durante aquele período. E aí ele só nos ensina que o que é importante realmente na nossa vida e o quanto tempo a gente perde com gente ou coisas que não fazem sentido. Então ele dá uma aula em 4, 5 minutos de como
conduzir a vida. E depois eu chego à conclusão que é um ecossistema que tem que estar equilibrado. A gente tem que estar feliz, principalmente com a família, a gente tem que estar feliz com os amigos, a gente tem que estar feliz com a nossa saúde, a gente tem que estar feliz com o nosso trabalho, tem que estar feliz com... Quer dizer, se a gente tentar fazer aí um equilíbrio, porque se eu estiver bem com uma coisa e a outra estiver desequilibrada, vai ser um pouco complicada. Então, de novo, e tudo volta à questão da mente. Acho que hoje eu consigo passar por situações extremamente complexas, de muito estresse, mas porque eu tenho hoje, eu creio que a minha mente é bem treinada, bem preparada. Maravilha, maravilha, Rodrigo. E eu fiz aqui mais uma vez várias anotações que vão preparar a segunda questão, a segunda rodada agora. Algo que você falou várias coisas que mexeram muito comigo aqui em relação a desenvolver a mente. E quando a gente fala da mente, gente, se vocês falar aqui como psicólogo, tá? Agora, a mente é um músculo, tá? É um músculo. O cérebro é um músculo, é um dos maiores músculos do corpo humano. E por ser um músculo, ele precisa ser exercitado. A mente precisa ser exercitada. Muitas pessoas escutam, quando falam mente, Lucas, mas a mente já está pronta, né? O mindset, o famoso mindset. Não, a mente está lá. Não, gente. A mente está lá, meu irmão, mas se você não exercitar essa mente, esse músculo, ele atrofia. Tu vai perder ele de alguma forma. E tu pode até ter problemas cerebrais, pode ter transtornos cerebrais, pode desenvolver um Alzheimer, uma esquizofrenia, pode desenvolver uma depressão, porque você não está exercitando o teu músculo mental. Então não superestime a sua mente, porque eu tenho uma mente maravilhosa. Ok, você tem uma mente maravilhosa. Todos nós temos uma mente maravilhosa, mas você tem que exercitar. E o Rodrigo trouxe aqui para mim uma estratégia incrível, não sei se você chegou a notar, de que para isso você tem que fazer o quê? Como que é uma forma de exercitar a mente? Tendo hábitos saudáveis. Hábitos, ter um estilo de vida saudável, um estilo de vida que seja positivo, um estilo de vida que seja sustentável. Se você, Lucas, eu estou muito bem no trabalho, estou muito bem com a minha esposa, estou muito bem com meu filho, mas eu sou alcoólatra. Opa, calma aí. Como assim? Tá tudo bem mesmo, cara? Por que você está usando o álcool, então, como uma muleta? Se você estivesse bem com a família, com o filho, com o trabalho, você não precisava ser alcoólatra. E quando eu falo alcoólatra, gente, é beber de forma compulsiva. Entendeu? Você consegue controlar. Então, assim, isso aqui é uma reflexão que o Rodrigo trouxe e exercitar a mente não é algo tão simples, tá, gente? Principalmente agora. Eu sei que não é fácil, com tudo que vem acontecendo, não é fácil exercitar a mente, mas é algo fundamental. Você tem que tirar um tempo para fazer isso. E, se for o caso, fazer uma terapia, uma psicoterapia, e atrás de um profissional, um psicólogo, para poder te ajudar a exercitar essa mente. Porque, às vezes, não é só coach, não é só mentor profissional que vai te ajudar a exercitar a mente. Tá? Não adianta nada você ter um mentor maravilhoso na área profissional, autoridade, sumidade, ler livros e livros, se você está deprimido. Se você está com crise de ansiedade. Se você está tendo ataque de pânico. Tem que se tratar, tem que buscar ajuda. A mente é uma complexidade, como o Rodrigo falou, a mente é um sisteminha. É um sistema que envolve vários subsistemas. A mente não é binária, que nem a medicina fala. Doente, saudável. Doente, saudável. Não. A mente envolve uma complexidade que você tem que exercitar para poder aguentar a maratona que a gente está tendo que enfrentar. Então, isso eu achei muito bacana. Isso tem a ver com um conceito que eu concordo contigo, inclusive eu já gravei um curso sobre isso, que é a antifragilidade. Existe uma diferença entre antifragilidade e resiliência, são duas coisas distintas. Tá? A antifragilidade é quando a gente consegue ficar cada vez mais forte num ambiente vulnerável. É quando a gente consegue desenvolver uma força tão grande, mesmo que está num ambiente de guerra, digamos. E a antifragilidade foi muito estudada no campo de concentração. Primeira e Segunda Guerra Mundial, eles viram pessoas exiladas, pessoas assim sofrendo o que ninguém gostaria de sofrer, que ninguém merece sofrer, fome, e elas estavam ali, felizes, estavam fazendo suas orações, estavam bem umas com as outras e viviam e conseguiram passar, né, depois com a vinda dos americanos e tudo mais, conseguiram sobreviver e ter uma vida saudável. Até indico aí uma referência de um homem que para mim é um mentor, para mim, não é mais vivo, já faz tempo que ele não está vivo, se chama Viktor Frankl.
ele escreveu um livro que se chama Em Busca de Sentido. Ele é um cara que foi preso no campo de concentração e ele conseguiu enfrentar tudo aquilo, todas as adversidades que ele sofreu e conseguiu enfrentar de uma forma positiva. E ele dá dicas de como desenvolver essa antifragilidade. Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. Então aqui, ó, várias recomendações de livros já. Muito bom, adoro recomendar livros. E essa TED, eu queria que você assistisse. Eu vou fazer questão de pegar com o Rodrigo o nome dessa TED Talk, da Califórnia. Eu vou colocar na descrição que eu quero que vocês assistam essa TED, para aprender essas 3 dicas que ele teve quando o avião caiu. Ok? Eu acho que vai agregar muito para você. E, então, falando sobre isso, Rodrigo, surgiu uma pergunta. Uma pergunta. Como os franqueados, as pessoas que vivem de franquias, têm as suas franquias, podem, dentro do seu cenário de franquia, dentro do seu ambiente de franquia, como que eles podem, Rodrigo, desenvolver a antifragilidade com as suas equipes? Lucas, apenas fazer um complemento do que a gente estava falando. Mesmo você como um psicólogo, eu como um apaixonado pelo estudo da mente, nós estamos absolutamente sujeitos e vulneráveis à depressão, não quero jamais passar aquela estima aqui, que o super-herói que não passa por isso, não. Tem dia que eu acordo muito, muito, muito em baixa, tá? Tem dias que são terríveis, que eu não quero sair da cama. Tem dias que... Então, é só importante não fazer uma separação dos... todos estamos sujeitos a esse tipo de reação. O mais importante é buscar ajuda, saber com quem contar. E isso, talvez, já emenda com a resposta à sua pergunta. Os franqueados, eles têm que... Primeira coisa é olhar para o franqueador, olhar para os outros franqueados e olhar para os lados, olhar para cima, olhar para baixo e ver que não estão sozinhos. A pandemia, neste caso específico, ele uniu demais as redes, todos os tipos de redes. É muito normal, é natural que o franqueado, quando está em qualquer tamanho de rede, ele tem que ter uma liberdade local de atuação, porque é ele que está ali responsável por treinar a equipe dele, ele tem o jeito dele, por mais que siga a marca, siga manuais, siga processo, receba know-how, mas existe o jeito da pessoa tocar o negócio. Isso faz com que você, muitas vezes, você cria uma independência muito grande em local. E o franchising, principalmente, uma das palavras que define o franchising é interdependência. É você ver que você tem que contar com os outros. Então, assim, uma dica principal para franqueados, e eu vi muitos franqueadores trabalhando muito bem isso, é uma aproximação, é um processo de empatia muito, muito forte. A gestão de uma rede de franquias tem uma questão que um dos desafios de um franqueador para o franqueado é que quando você tem, não interessa se você tem 10, 20, 30, 50 mil franqueados, você possivelmente você vai ter todas as pessoas em momentos independentes, momentos diferentes entre cada um deles. Então, você entender o momento de cada um, aquele franqueado que está com mais problemas, com menos problemas, ou que tipo de problema, se é um problema financeiro de gestão de equipes, assim por diante, entender essa individualidade é muito complexa. Então, do lado do franqueador, se aproximar demais da rede de franqueado, e aí não colocar concentrado só no líder, pelo contrário, eu durante essa época de pandemia, eu consegui desenvolver algumas lideranças que assumiram papéis de dia a dia perante os franqueados de uma forma muito intensa, porque você precisa toda semana, todo dia, ter algum recado, dar uma força, uma palavra de esperança. E outra coisa que é importante é dar segurança para a rede de franquias de que
dar força para ele atuar no momento, naquele negócio do dia a dia, mas dar a ele confiança de que você está trabalhando com visões e com projetos de médio e longo prazo. Porque o franqueado, nesse momento, ele tem que confiar nisso. E o franqueador, eu digo assim, está fazendo isso. Porque se a gente coloca que o tal do novo normal aí, que vai ser tudo totalmente, vai ser muita coisa diferente, o franqueado precisa confiar que enquanto ele está tocando ali o dia a dia, tem alguém olhando para o que vai ser o futuro do negócio daqui a 4, 6, 12 meses e aí daí para frente. Então, confia em quem te acolheu, porque um franqueador acolheu o franqueado em algum momento. Se houve um distanciamento, é hora de união. Então, mais do que nunca, e eu acredito que ninguém, nenhum tipo de empresa, e aí não só através do sistema de franquias, pode ser cooperativas, pode ser associações, pode ser centrais de compras, pode ser qualquer modelo. É extremamente importante se juntar aos outros. Sozinho já era difícil sobreviver. Sozinho já era difícil cuidar dessa complexidade que é o mundo dos negócios. A partir de agora, vai ficar muito mais difícil. Então, franqueados e franqueadores, juntem-se, tá? Sem aglomeração no momento, mas juntem-se de alguma forma para não se sintam sozinhos. Maravilha, maravilha. Mais uma vez aqui, tem mais várias análises aqui. Eu adoro. Aprendo demais, aprendo demais. E quando eu comento com o pessoal, Rodrigo, que a principal aprendizagem, gente, não é nada mais do que a gente repetir e reforçar de forma intencional aquilo que a gente já aprendeu. Tá? Nada que a gente está falando aqui, o Rodrigo não está ensinando a roda já existe. Tá? A aprendizagem mesmo é quando você reaprende algo de forma intencional, sai do piloto automático. Porque tem muita gente sabe do óbvio, mas a gente não pratica o óbvio. E o Rodrigo ele falou um óbvio aqui, que muitas pessoas falam assim, Rodrigo, mas eu já sabia disso. Claro, eu tô em pandemia, eu estou em crise, então eu vou ter que ir atrás da ajuda. Né? Eu vou ter que ir atrás daquela pessoa que me chamou, vou ter que pedir ajuda. Mas isso não acontece, gente. Infelizmente, esse óbvio muitas vezes não acontece. Quantas vezes o Rodrigo já escutou pessoas, independente se são franqueados da Alphagráfica ou não, pessoas, eu já escutei, falando de mim, escutei várias pessoas, líderes com grande experiência, na hora da pandemia, isolados, se queixando, se vitimizando, buscando culpados, porque o governo é isso, porque a política é essa, porque o Trump é isso, porque é uma conspiração com a China. Cara, ao invés de a gente ficar aqui se lamentando, vamos buscar ajuda para quem vai ajudar. A mídia não vai ajudar, o Facebook não vai ajudar, o Trump não vai te ajudar. Quem vai ajudar é aquela pessoa que está do teu lado, é a sua equipe. E quantos líderes, nesse período de pandemia, foram carrascos com as suas equipes por causa do medo, da insegurança, ao invés de se apoiarem? Quantos líderes tiveram medo de falar com seus franqueadores para pedir ajuda com medo de ser mal julgado? Assim, meu Deus, eu nunca pedi ajuda para o Rodrigo, por que eu vou pedir ajuda agora? Eu vou ficar envergonhado se eu pedir ajuda para o Rodrigo. Opa, calma aí, cara. Ou de pedir ajuda, mas já descascando em cima. A ajuda tem que ser uma ajuda saudável. Pedir ajuda não é... A gente sabe que não é fácil, né, Rodrigo? Muitas vezes você vê franqueados assim, né, a flor da pele, e eles acabam vindo com tudo. E isso até é saudável que aconteça, porque se um franqueado ele vem com tudo para cima do Rodrigo, é porque ele de alguma forma confia no Rodrigo. Senão ele não ia soltar os medos para o Rodrigo se ele não confiasse no Rodrigo. Né? E o Rodrigo, eu queria que o Rodrigo reforçasse, eu não vou falar sobre isso, eu quero que o Rodrigo fale, que eu tive essa conversa com o Rodrigo já uma vez, e o Rodrigo falou de algumas estratégias que ele usa com seus franqueados, que eu achei muito bonito, muito genuíno, muito assim impactante, e que são estratégias simples, tá, gente? Não é nada assim revolucionário. Mas eu vou falar de uma delas, o Rodrigo vai falar as outras. O Rodrigo uma vez comentou que assim, Lucas, eu tenho duas pessoas chaves, né? São pessoas tops aqui, a nível de gestão, que eu falo com eles todos os dias.
E a gente criou... Cara, achei muito legal quando você falou isso, Rodrigo, porque é algo que eu sugiro para os meus clientes. Ele falou assim, Lucas, a gente criou um acordo entre a gente, um pacto entre a gente. Assim, gente, se cada dia, eu não falo em semana, estou falando em dias, porque a gente está num momento que cada dia é importante. Cada dia, se um de vocês dois são pessoas chaves aqui das franquias, se vocês não estiverem preparados, vocês vão passar essa ansiedade para os outros. Se cada um de vocês não tiver acordado bem, estiver ansioso, estiver com medo, chamem a gente para o grupo. É só chamar, não precisa nem justificar. Só, Rodrigo, preciso falar contigo agora. O Rodrigo, ele vai parar o que ele está fazendo, ele vai ligar para você e vai tranquilizar a sua insegurança. Vai te trazer esperança, vai te escutar, vai demonstrar empatia, vai te colocar para cima. E isso não é só o Rodrigo fazendo com eles. Esse é um acordo que foi entre os três. Então, se o dia que o Rodrigo estiver ansioso, irritado, confuso, com medo, com insegurança de algo, o Rodrigo vai acionar a equipe dele. E a equipe vai escutar ele. A equipe vai colocar o Rodrigo para cima. Então, tá vendo aí o jogo? É um jogo de cooperação, de colaboração compartilhada. E esse é um dos pilares para uma equipe de alta performance. É quando a equipe a todo momento está colaborando em conjunto para que o crescimento aconteça entre todos. Então, essa é uma estratégia que o Rodrigo falou que eu achei incrível, porque o Rodrigo, eu conheço ele, é um cara mega ocupado, além de todas as coisas que ele tem para fazer. Ele é um cara que ele não deixa de atender o telefone das suas equipes quando eles precisam. E mais do que isso, o Rodrigo é uma pessoa muito assim afetiva, então ele convida as pessoas para tomar cervejinha, convida os franqueados, assim, cara, chega em casa aí para a gente tomar uma cervejinha, assar uma carne e conversar, né? Vamos falar sobre isso juntos de uma forma informal, uma forma agradável. Não vamos tornar o estresse ainda mais estressante, né, Rodrigo? Então, eu queria que você falasse um pouco mais aí. Essa estratégia, eu já acabei sendo spoiler, o pessoal agora já sabe dessa estratégia que você faz, que é fenomenal. Eu queria, você tem mais alguma estratégia assim de gestão que você tem aplicado ultimamente mais do que antes, que tem gerado uma diferença assim significativa na vida das pessoas da sua equipe? Tem uma série aqui para dividir com vocês. O importante colocar de novo, quando você cita esse botão vermelho que a gente colocou ali, o botão do perigo do pedir ajuda, eu possivelmente foi o que mais usei, tá? Porque então, e aí tendo no caso como conexões diretas o Michel, o Rogério, mas não e eles como executivos se reportando direto, mas vários franqueados, tá? Essa parte que a gente eu atendo o telefone dos franqueados para ouvir esse tipo de problema, de sugestão, mas eles também atendem o meu quando eu tenho. E eu acho que essa complexidade, de novo, ela se fortaleceu durante a pandemia. E aí, talvez, e aí é uma outra coisa que a gente falou, na pandemia, Lucas, ela nos deu a chance da gente saber também realmente quem está ao nosso lado. Porque a pandemia, um dos aprendizados, e a gente usa muito essa expressão na Alpha Graphics, situações de crise, elas sempre vão te deixar à frente de duas coisas, que têm palavras muito próximas, mas significados muito diferentes. Vão aparecer muitas oportunidades e vão aparecer muitos oportunistas ao mesmo tempo. E você saber a diferença disso, de um fornecedor que se aproveitou de algo, de uma fragilidade sua, se aproveitar da fragilidade dos outros durante momentos de crise não é um dos valores que a gente admira aqui dentro. Então, eu posso dar exemplos reais assim de, sei lá, agora na situação que está todo mundo aí, IGPM a 23%, pessoas reajustando aluguel por IGPM. Pô, aí você vê empresas que vêm e dizem, cara, não vamos reajustar por IGPM, nós vamos fazer pelo IPCA, que é o justo no momento. Então, pensar de forma geral, eu acho extremamente importante. Tudo isso que a gente está falando, eu gosto sempre eu adoro sugerir livros, tá? Uma das minhas paixões é sugerir literaturas. Então, esse momento, esse negócio da reciprocidade
a gente aquele negócio da gente você fazer algo para uma pessoa 100 vezes e a pessoa não dá um sinal de reciprocidade a você, de valor a você, você precisa olhar isso. E isso vale, de novo, para o seu empregador, para o seu franqueado, para a sua casa. Isso vem do Dar e Receber, lá do livro do Adam Grant, que ele explica muito essa questão de relações. A questão que a gente falou muito do pedir ajuda, do nunca estar sozinho. Todo o livro Princípios do Ray Dalio é todo focado nisso, tipo de que a gente é um processo de aprendizado constante, mas de muita queda constante, diária, e você buscando ajuda, alguém te levantando. Então isso é extremamente importante. E neste momento, o que aconteceu foi que não foi só uma crise como as outras que a gente passou, foi uma crise, uma crise que a gente teve que mudar o jeito de trabalhar. De repente, todo mundo virou virtual. Pessoas que não tinham estrutura para trabalhar em casa, empresas que não tinham como dar estrutura para trabalhar em casa. E você, de novo, voltando ao início da nossa conversa, quando a gente fala do poder da mente, óbvio que uma pessoa ficando apreensiva, sem internet em casa, sem um computador em casa, tem que trabalhar home office e ser produtivo. Então, uma das ferramentas que eu acredito que a gente implementou na Alpha Graphics, que foi muito positiva, foi os colaboradores enviarem no final do dia relatórios de produtividade e eles mandando para o time todo. Então, é um momento que no começo não foi muito aceito, parecia até como uma forma de vigiar, mas não era uma forma de você conseguir, no final do dia, escrever as conquistas que você fez do dia, escrever as tarefas que você fez, mas você escrever no final do dia as conquistas e, mais importante ainda, você conseguir, no final do dia, dar uma nota para o seu dia. Porque é uma hora que você faz uma autorreflexão e você divide com os outros qual é o seu sentimento. Então, se um colaborador manda uma nota 9,5 do dia dele, isso gera um sentimento de positivo, de otimista, de celebração entre todos. E óbvio que se der uma nota muito baixa para ele dando uma autoavaliação, é um sinal para os companheiros ali, para os colaboradores, para os líderes, atuarem direto e dizer, puxa, por que o teu dia hoje foi nota 5? O que aconteceu? Então, foi um exercício, e também é uma outra coisa importante, né? Esse relatório, que eu gosto muito do formato dele, porque você, de novo, você divide com as pessoas o que você fez, porque isso, você vai dizer para as pessoas, olha, eu estou longe, eu estou em outra cidade, porque minha família está por aqui, mas eu estava trabalhando. Tipo, você passa a todo mundo um sentimento de colaborativo. Você diz o que você fez, depois você diz o que você alcançou, depois você dá a sua nota e você coloca quais são os seus compromissos para o próximo dia, até para você acordar já uma agenda já mais organizada, mais revigorada. Então, assim, eu creio que uma das estratégias que a gente fez foi, uma das principais foi que essa comunicação flua mais entre as pessoas, esse reconhecimento aconteça de forma contínua. Então, de uma forma geral, eu creio que é isso. As pessoas ficaram distantes. Então, nosso desafio era como fazer com que as pessoas distantes fiquem próximas, para não sumir. Genial. Isso aí, inclusive, aqui aproveitando isso aí para conectar com o que eu faço, o pessoal já sabe mais ou menos aí o que eu faço, que me acompanha. Inclusive, eu quero convidar agora, aproveitar isso que o Rodrigo falou, agora eu abri aqui um parênteses para fazer uma chamada. Como vocês sabem, dia 14, 16 e 18 de dezembro vai ter a Masterclass Líderes de Excelência e Performance. Eu vou falar de um método que eu desenvolvi e que um dos pilares, exatamente o que o Rodrigo falou. Eu sempre falo para os líderes que eu desenvolvo, nas consultorias que eu dou, não tem como você gerir pessoas se você não mede resultados, se você não mensura. Isso é para qualquer ser humano, gente. Não tem como a gente saber se a gente está bem ou não, fazer uma análise objetiva, uma análise concreta, se a gente não mede o que a gente está fazendo. E se não, porque se a gente não mede, a gente acaba por ativar uma armadilha mental que se chama julgamento antecipatório. Crenças autorrealizadoras. O que é isso? É quando você sofre por antecipação de algo que você nem teve
E quando você mensura, você acaba por exorcizar esse julgamento antecipador. Você, opa, calma aí. Eu fiz. Tá aqui, ó, eu fiz. Eu fiz bem, por sinal. Fiz, consegui. E é uma forma de você gerir o seu tempo. O mensurar ajuda você a fazer gestão do seu tempo, gestão das suas prioridades, gestão das suas tarefas. E o mais interessante que mensurar, gente, eu estou aqui quebrando uma série de paradigmas, tá? Porque as pessoas não veem mensurar como algo bom, porque a gente não aprendeu na escola. Eu acho que todos vocês aí devem ter passado, devem ter tido traumas com matemática, porque a gente aprendeu a mensurar, fazer gestão de uma forma muito desagradável, muito chata. Mas mensurar é importante, e para quebrar mais um paradigma e ressignificar, mensurar gera um gatilho mental de motivação grandioso, que a gente chama na psicologia do trabalho de senso de progresso. Quando você mensura, você consegue ter um senso de progresso, um senso de achievement, de conquista, e isso gera um empoderamento no final do dia. Quando você chega assim, quando o Rodrigo chega no final do dia com a sua equipe, Marcelo, olha, nossa, o seu relatório está incrível, cara. Você fechou 5 clientes hoje, irmão. Nossa, cara, você conseguiu fazer 30 mil cópias de livros hoje? Cara, fenomenal, Marcelo. Eu não sabia que você conseguia ter essa performance, porque a gente nunca mensurou. Não fazer, talvez você já está fazendo isso há anos, eu não percebi. Eu estou uma hipótese, tá, gente? Não quer dizer que isso aconteceu. Mas é que eu estou usando uma história que pode acontecer, às vezes, nas franquias. A pessoa, quando começa a mensurar, ela começa a reconhecer um progresso que, às vezes, já está existindo já faz tempo, mas ela não percebeu. Ficou no automático. E o mensurar ajuda a tirar do automático e alcançar o intencional. Então você começa, opa! E é tão gostoso, gente, fazer mensurar diariamente. Eu falo isso porque eu sou um Agile Coach, além de psicólogo. Eu trabalho com metodologias ágeis. Eu trago muito isso para dentro do meu método, do meu trabalho. E na metodologia ágil a gente mensura todos os dias, a gente usa vários recursos. Eu quero até te dar uma sugestão aí para você pesquisar sobre o Trello, que é um recurso digital que te ajuda a mensurar resultados. E é tão gostoso. Eu todo dia, eu adorava chegar no final do dia, Rodrigo, quando eu ia dar consultoria para equipes. Eu adorava chegar no final do dia que eu fazia algo, eu tirava 15 minutos de cada dia para fazer uma retrospectiva do dia. Cara, o pessoal adorava. E eu levava Coca-Cola, a gente fazia às vezes num bar, é muito legal fazer retrospectiva num lugar informal, ou no virtual, assim, gente, agora cada um vai para sua geladeira, pega uma bebida que você quer beber agora. A pessoa vinha lá, vinha com suco, com chá, com café, com cerveja, com champanhe. Então agora nós vamos fazer a nossa retrospectiva. Para cada progresso, nós vamos dar um gole. E aí o pessoal pilhado. Uau! Marcelo, você fez isso, 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 aquilo. Maravilha. Às vezes o Marcelo tá lá meio, sabe, triste. Pô, Rodrigo, eu não sabia que eu fiz tanto, cara. Eu estava meio desanimado porque teve um cliente que disse não. Tudo bem, Marcelo, um cliente disse não, mas você teve 5 que disseram sim, cara. Maravilha. Vamos comemorar. E aí tu começa a acessar os medos ocultos das pessoas. Tem uma outra estratégia que o Rodrigo falou que eu aplico muito, que eu dei o nome de gráfico de confiança. Eu faço uma escala de 1 a 5. Então, em cada conversa, eu faço a retrospectiva no final do dia e faço uma daily no início do dia. Que eu falo que a preparação é muito, muito importante para você lançar a equipe no dia. Então, você faz uma preparação de 15 minutos e eu falo assim, gente, Rodrigo, uma nota de 0 a 5 com relação à tarefa que você vai ter que fazer hoje. Aí o Rodrigo vai falar para mim, Lucas, eu acho que hoje eu darei uma nota 3 porque eu tenho que fazer hoje. Como assim, Rodrigo? Seu potencial é 5, 3, qual que é o problema do 3? Aí você, sendo bem honesto, cara, eu não sei como lidar com esse fornecedor. Opa, maravilha! O Rodrigo trouxe uma deixa, e essa deixa vai ser analisada pela equipe, e a equipe vai ver uma solução com o Rodrigo. Rodrigo, fica tranquilo que eu conheço esse cara muito bem. Ah, sério, fulano? Você conhece esse cara muito? Conheço, já falei com ele. Pode ficar tranquilo que eu vou te ajudar a lidar com esse fornecedor. Aí eu pergunto de novo, Rodrigo, qual que é a sua confiança agora? De 0 a 5, agora é 4,5. Pô, subiu 1,5, maravilhoso. Então, tá vendo aí? Uma técnica simples e que gera um efeito muito bacana quando você faz isso com a sua equipe de forma compartilhada e segura. Rodrigo, a gente pode ficar aqui horas falando, sabe disso? A gente gosta muito do que a gente faz, a gente ama o que a gente faz. Inclusive, eu estou aí muito feliz que eu vou tá publicando com a Alpha Graphics o meu segundo e terceiro livro.
tá? Para quem eu vou estar liberando para o pessoal agora, para quem participar da Masterclass, o meu primeiro livro. E o segundo e terceiro eu vou ter aí o privilégio, a honra de ter a AlphaGraph junto comigo, e eu vou estar falando sobre isso. Vou estar falando sobre estratégias de performance de equipes. E, Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado. Eu quero aqui, gente, fazer agora um momento um pouco propaganda. Eu gosto de divulgar os meus parceiros, as pessoas que são autoridade no que fazem. É assim que a gente vai, uma propaganda saudável, uma propaganda positiva, uma propaganda que gera crescimento. Eu quero aqui que vocês, precisando de qualquer serviço de gráfica, impressão, edição, enfim, o Rodrigo vai falar um pouco melhor. Eu queria que vocês consultassem a AlphaGraphic, procurassem buscar o serviço deles. Eu, assim como eu sou cliente, já fui cliente assim mais assíduo, porque eu vivia no Brasil no início desse ano passado, e quando eu precisei da AlphaGraphic, uma coisa que me impressionou, eu já fui, não sei se o Rodrigo sabe dessas histórias, várias madrugadas eu fui imprimir na AlphaGraphic. Eu fui na Faria Lima, eu fui algumas madrugadas imprimir relatórios para clientes de madrugada, tendo visto a demanda de trabalho. E eu fui muito bem atendido pela AlphaGraphic, e a AlphaGraphic me impressionou com a qualidade e com a agilidade da entrega. Entregam muito rápido. E eu não sei se esse é um dos drivers da AlphaGraphic, agilidade, mas pelo menos é o que eu senti. Então, Rodrigo, tem como você falar um pouquinho da AlphaGraphic para a gente poder finalizar nossa live? Tenho. Lógico, obrigado pela oportunidade de falar. O primeiro, antes de falar para a turma toda, que dia 16 de dezembro é a convenção anual da AlphaGraphic, eles vão ter você como palestrante, né? Então, isso para nós também é um orgulho. De dezembro. Maravilha. Isso. Então, já aproveito, já convido todo mundo, mas vai ser muito divertido. Quando você dá esse exemplo da AlphaGraphics, da agilidade, eu costumo dizer, os nossos maiores valores, a gente tem vários, mas eu creio que o compromisso com o prazo é um dos mais importantes na nossa indústria. A gente tem índices superiores a 98% de entrega no prazo. E a gente fica muito chateado quando a gente erra os 2%, por qualquer razão que seja, e aí pode ser inúmeras razões, porque um lançamento de um livro, um evento, um treinamento, qualquer coisa que vai acontecer, ela tem data para acontecer. E é muito comum as pessoas, algumas indústrias atrasarem. Mas eu falo assim, nossa, não pode, porque você vai ter teu evento, então o teu banner tem que estar lá, as tuas apostilas têm que estar lá, os crachás têm que estar lá e assim por diante. Então, esse compromisso nosso com o prazo, mas jamais abrindo mão da qualidade, é extremamente importante. Então, a gente tem realmente isso como um grande negócio. Quando pensa em AlphaGraphics, basicamente, ela é reconhecida como uma empresa de impressão, mas a gente já vinha há muito tempo investindo em outras áreas. Então, a impressão comoditizada, como a gente conhece, é o nosso principal negócio. Eu sempre faço o exemplo assim, as pessoas reconhecem, uma analogia, conhecem a Coca-Cola pela Coca-Cola, conhecem a AlphaGraphics pela impressão, mas a Coca-Cola tem 1 milhão de outras coisas, a AlphaGraphics tem 1 milhão de outras coisas. A gente bota, Lucas, principalmente a impressão como um dos pilares, depois vem a ajuda do serviço de marketing, a gente ajuda as empresas hoje, desde design até disparos de campanhas, não necessariamente impressas, pode ser impressa ou não. A gente tem uma divisão hoje no Brasil também de sinalização, então tudo que você vê de comunicação visual, simples ou complexa, e temos agora uma divisão de tecnologia também que está crescendo muito. E o Fábio e o Guilherme, que foi quem nos apresentou, lideram essas áreas de tecnologia. Então, e é legal também contar para a turma, só para fechar, que a gente é parte de um grupo. Muitas pessoas falam assim, nossa, mas a AlphaGraphics é da onde e tal? Aí eu sempre digo, ela é uma empresa originalmente americana, nós temos a master franquia dela aqui no Brasil, temos a rede, mas ela faz parte de um grupo que a sede, por exemplo, a AlphaGraphics é americana, mas o grupo que lidera ela está na Itália, e são 50 países com 3 mil franqueados de 3 marcas diferentes espalhadas pelo mundo. Por isso que outro dia você me perguntou, tem na França, tem isso aqui, na Alemanha tem isso aqui. Então, 50 países, majoritariamente na Europa,
uma das marcas ou a do grupo vai estar presente. Então, a gente respira estratégias globais com implantação local diariamente. Então é isso. Maravilha. Super agradeço você. Agradeço de coração, tá? E conta comigo quando precisar. Te vejo dia 16. Com certeza, com certeza. Muito obrigado, Rodrigo. Gratidão enorme, uma alegria enorme. Estou muito feliz. Como eu sempre digo, aprendo demais com você. E, pessoal, então, dia 16 de dezembro, tá? Vai ser online e fazer inscrição. Fica ligado, é só para quem se inscrever, tá? Eu vou colocar o link da inscrição na descrição desse vídeo, para quem assistiu. Vai estar lá o link embaixo. E, mais que isso, ó, aviãozinho. O que é aviãozinho, pessoal? Envie para o máximo de pessoas possíveis. Quanto mais pessoas, mais transformação e bem-estar a gente vai gerar. Então, é muito bom. E eu quero falar de algo que eu acho que o Rodrigo não pontuou, pelo menos eu não ouvi, que eu faço questão, inclusive eu quero ter esse serviço da Alpha Graphic, me impressionou. O Guilherme, né, que nos apresentou, me apresentou isso, eu falei, Guilherme, me dá um tempo só, que eu vou querer esse serviço de vocês. Chama realidade ampliada. Nunca ouvi falar isso na minha vida. O que é realidade ampliada? Realidade ampliada, gente, é quando você pega o seu telefone, para quem não conhece, acabou de passar uma ambulância aqui, gente. Adoro fazer live por causa disso. A realidade ampliada é quando você pega o seu celular e você aciona o QR Code em algum lugar, ou né, aciona em algum lugar, e você vê aquela imagem estática entrando em movimento. É uma coisa muito doida. Não sei nem como definir. É como você pegar um cartão de visita, você coloca o celular em cima do cartão de visita e você vê o cartão de visita, mas o cartão de visita começa a falar com você. Uma coisa doida, futurista. Mas, enfim, você vai entender melhor porque eu quero fazer uma live só sobre realidade ampliada para falar um pouco desse recurso na transformação de equipes. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado por ter participado da nossa live, do nosso vídeo. Nos vemos na próxima live com especialistas. E, Rodrigo, gratidão enorme, cara. Muito obrigado, hein? Abraço. Fica com Deus. Obrigado. Também, fiquem com Deus.